Imagine a cena. Você está grávida de 6 meses, deitada na mesa de exame, esperando para descobrir se terá um menino ou uma menina. De repente, seu celular acende. Uma notificação, uma foto, e em 60 segundos, sua vida inteira explode. Foi exatamente isso que aconteceu com Grace Montgomery, exceto que seu marido traidor não tinha ideia de com quem ele realmente era casado. Enquanto ele pensava que estava trocando sua esposa grávida e sem dinheiro por uma influenciadora do Instagram de 26 anos, Grace escondia um segredo de 3 milhões de dólares. E quando a verdade veio à tona, digamos que o karma não apenas bateu na porta dele, mas comprou a casa inteira. Esta é a história de uma herdeira do petróleo que desapareceu para encontrar o amor verdadeiro, um CEO que fez a pior aposta de sua vida, e uma mulher que aprendeu que a coisa mais perigosa que você pode fazer é subestimar alguém que não tem mais nada a perder. Prepare-se, porque esta história tem traição, segredos bilionários e uma reviravolta que fará você querer levantar e aplaudir. Vamos lá. A ponta do ultrassom estava fria contra a barriga de Grace, quando seu telefone acendeu com uma notificação que ela passaria o resto da vida desejando nunca ter visto. Grace Eleanor Montgomery estava sentada no consultório da doutora Brennan para seu exame de anatomia de 20 semanas. Grávida de 6 meses, finalmente com barriga, finalmente se sentindo real. A técnica, uma jovem com mãos gentis e voz suave, aplicou gel em seu abdômen inchado, procurando pelo batimento cardíaco do bebê. Lá vamos nós, disse a técnica. Batimento forte, 105 batimentos por minuto. Muito saudável. Grace suspirou. Ela não tinha percebido que estava prendendo a respiração. Cada consulta trazia uma nova ansiedade. E se algo estivesse errado? E se o bebê não estivesse crescendo direito? E se seu corpo não conseguisse fazer isso? Seu telefone vibrou na cadeira ao lado dela. Grace olhou para ele por reflexo, um hábito que tentara abandonar, mas nunca conseguiu. Notificação do Instagram. Sienna Jade Rivers marcou seu marido em uma publicação. A mão de Grace tremeu ao pegar o telefone. Sua outra mão repousava sobre a barriga, onde sua filha, a filha deles, se movia e chutava, alheia a tudo. Ela abriu o aplicativo. Lá estava Brandon, seu Brandon. Brandon Cole Ashford, CEO da Ashford Digital Media, seu marido por 4 anos. O pai da criança que estava sendo medida na tela do ultrassom ao lado dela. Mas ele não estava sozinho. Sienna Rivers, 2 milhões de seguidores, 26 anos. Impossivelmente linda daquele jeito que fazia Grace se sentir antiga aos 32. Cabelos longos e escuros, pele perfeita, um corpo que nunca havia carregado um filho. A foto mostrava os dois no escritório de Brandon. Grace reconheceu imediatamente. Ela havia ajudado a decorar aquele escritório. O sofá de couro que ela selecionou, a arte abstrata que ela escolheu, a vista de Palo Alto que ela admirara inúmeras vezes, parada naquele exato lugar, sentindo-se orgulhosa do que haviam construído juntos. Sienna estava sentada na beirada da mesa de Brandon. Ele estava ao lado dela, uma mão casualmente apoiada no ombro dela. 2 taças de champanhe brilhavam na luz da tarde. A legenda dizia: quando seu CEO namorado te surpreende com champanhe no trabalho. 2 taças, 2 corações. Casal Power. Boss Babe. Vivendo a minha melhor vida. A sala inclinou. Está tudo perfeito, disse a técnica, sua voz parecendo vir de muito longe. Todas as medidas estão certinhas. Você gostaria de saber o sexo? Grace não conseguia respirar. Seu peito estava apertado. Suas mãos ficaram dormentes. O telefone quase escorregou de sua mão. Namorado. CEO namorado. Seu marido.
Seu marido era o CEO namorado de outra pessoa. Sra. Ashford. O rosto da técnica entrou em foco, marcado pela preocupação. Você está bem? Você ficou muito pálida. Grace tentou falar. Sua boca abriu. Nada saiu. Ela não era a Sra. Ashford. Não de verdade. Ela era Grace Montgomery, filha de Theodore Montgomery, dono da terceira maior empresa de petróleo do Texas, neta de Eleanor Montgomery, que transformou um único poço em um império bilionário. Mas Brandon não sabia disso. Ninguém sabia disso. Grace havia se esforçado tanto para esconder, para ser normal, para ser amada por si mesma, não pela fortuna de 9 dígitos de sua família. Ela usou o nome de solteira de sua mãe, Hartley, quando se conheceram em um evento beneficente há 5 anos. Ela trabalhava naquela ONG, ganhando $30.000 por ano. Ela dirigia um Toyota usado, morava em um apartamento modesto em São Francisco, usava roupas da Target e H&M, tudo para que alguém a amasse. Apenas ela. Não o dinheiro dela. Não o nome de sua família. Não o fundo fiduciário que detinha $350 milhões. Apenas Grace. E agora essa pessoa, a pessoa pela qual ela havia desistido de tudo, estava a atraindo, enquanto ela estava grávida, com uma influenciadora do Instagram que postava fotos para o mundo ver. Sra. Ashford, a técnica tocou seu braço gentilmente. Devo chamar a médica? Não. A voz de Grace saiu como um sussurro. Ela limpou a garganta. Não, estou bem. Só senti uma tontura por um momento. A técnica não pareceu convencida, mas assentiu. Vou buscar um pouco de água para você. Assim que ela saiu da sala, Grace fez o que sempre fazia quando estava sobrecarregada. Ela checou o telefone. Desbloquear. Bloquear. Desbloquear. Bloquear. Cada vez, esperando que a imagem fosse de alguma forma diferente, que ela tivesse lido errado, que tudo fosse um terrível engano. Nunca mudava. A foto permanecia. Brandon e Sienna, champanhe e sorrisos. CEO namorado. As mãos de Grace tremiam tanto que ela teve que colocar o telefone sobre o peito. Ela olhou para as placas do teto, contando-as. 1, 2, 3, tentando respirar, tentando pensar. Há quanto tempo isso estava acontecendo? Quem mais sabia? Por que ela? Por que Sienna? O que havia de errado com Grace? A técnica voltou com um pequeno copo de papel com água. Aqui, beba devagar. Grace se sentou cuidadosamente, limpando o gel do ultrassom de sua barriga com as toalhas de papel ásperas. Suas mãos deixaram manchas em sua pele. Ela parecia não conseguir coordenar seus movimentos corretamente. Você queria saber o sexo? Perguntou a técnica novamente, com a voz suave. Grace olhou para a tela, para a imagem granulada, preto e branco, de seu bebê. Sua filha, a criança que ela e Brandon haviam criado juntos. A criança que ela pensou que cimentaria o amor deles, provaria o compromisso deles, se tornaria a família que ela sempre sonhou. É uma menina, disse a técnica suavemente. Uma menina saudável. Uma menina. Grace estava esperando uma filha. Ela começou a chorar. A técnica, bendita seja, não disse nada. Apenas entregou mais lenços a Grace e saiu discretamente da sala para lhe dar privacidade. Grace sentou-se na mesa de exame em seu vestido de grávida, agarrada aos lenços, chorando o mais silenciosamente que podia. Seu telefone vibrou novamente. E de novo. E de novo. Mensagens de texto chegando. De Becca. Você viu o Instagram? Me liga agora. De sua mãe. Querida, me liga quando puder. De números que ela não reconhecia. E então, uma ligação. O nome de Brandon iluminou a tela.
Grace olhou para ele. Seu polegar pairou sobre o botão de atender. Ela sabia que o que viesse a seguir nada mais seria o mesmo. Ela atendeu. Grace, ei, amor. Escuta, vou chegar tarde hoje à noite. Reunião importante com investidores. Não me espere acordada, tá? A voz dele era alegre, despreocupada. A mesma voz que lhe havia dito que a amava naquela manhã. Os mesmos lábios que a beijaram na testa enquanto ela saía para a consulta médica. O mesmo homem que segurou sua mão durante os enjoos matinais, que esfregou seus pés quando incharam, que prometeu estar presente para tudo. Eu vi a publicação no Instagram, Grace disse baixinho. Silêncio. Longo. Pesado. Sufocante. Grace contou as batidas de seu coração. 1, 2, 3, 4, 5. Então, Grace, me deixa explicar. Ela desligou. Seu telefone imediatamente começou a tocar novamente. O nome de Brandon piscando insistentemente. Ela recusou a chamada. Ele ligou de novo. Ela desligou o telefone completamente. A doutora Brennan bateu na porta. Grace, está tudo bem aí? Sim. Grace limpou o rosto, tentando se recompor. Sim, estou bem. Apenas emocional. Hormônios da gravidez. A doutora Brennan entrou, sua expressão gentil mas profissional. Ela estava na casa dos 40, com cabelos grisalhos presos em um coque prático. Ela era a médica de Grace desde o teste de gravidez positivo 3 meses atrás. A técnica mencionou que você sentiu tontura. Você está sentindo alguma dor? Cólicas? Sangramento? Não, nada disso. Eu só recebi uma notícia perturbadora. Estou bem. A doutora Brennan estudou o rosto dela. Grace, estresse não é bom para você nem para o bebê. Se algo estiver errado, você precisa de apoio. Família? Amigos? Eu tenho pessoas, disse Grace. Não era mentira. Ela tinha pessoas. Ela só as estava evitando há 4 anos. Bom, porque você está prestes a entrar no 3º trimestre. As coisas ficam mais difíceis a partir de agora. Você precisa de um sistema de apoio. A doutora Brennan fez anotações em seu tablet. Está tudo perfeito com o bebê. Ela está com as medidas certas. Quero te ver novamente em 2 semanas. Se tiver qualquer problema antes disso, me ligue imediatamente. Eu ligo. Obrigada. Grace se vestiu lentamente depois que a doutora Brennan saiu. Seus jeans de grávida pareciam apertados. Sua blusa subia sobre a barriga. Ela se olhou no pequeno espelho acima da pia. 32 anos, grávida de 6 meses, vestindo uma roupa de grávida da Target, que custava menos de $100. Sem maquiagem, cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, olheiras de mais uma noite sem dormir. Ao lado de Sienna Rivers, Grace parecia a irmã mais velha cansada de alguém. Alguém que desistiu. Alguém que se descuidou. Não é à toa que Brandon queria outra pessoa. Grace parou esse pensamento imediatamente. Não, a culpa não era dela. Ela estava grávida do filho dele. Ela não tinha se descuidado. Ela estava gerando um ser humano dentro de seu corpo. Isso era trabalho duro, trabalho importante. Mas o pensamento permaneceu, envenenando sua mente. Ela dirigiu para casa em transe. Seu Tesla, um dos poucos luxos que ela se permitiu após o casamento, navegava por ruas familiares enquanto sua mente disparava. Há quanto tempo Brandon estava traindo? 3 meses? 6 meses? Mais tempo? Ele estava com Sienna enquanto Grace sofria com os enjoos do 1º trimestre, enquanto ela estava tão exausta que mal conseguia funcionar, enquanto seu corpo estava mudando e expandindo e criando vida. Ele estava planejando isso, esperando o momento certo para deixá-la? Grace parou na entrada de sua casa em Palo Alto. 4 quartos, cozinha de designer,
piscina nos fundos. 2,5 milhões de dólares. A casa dos sonhos de Brandon. Grace havia pago o sinal. O dinheiro veio de seu fundo fiduciário. Ela disse a Brandon que era a herança de sua avó. 200 mil dólares, ela disse. Não era tecnicamente uma mentira. Era herança. Ela só não mencionou os outros 300 com Na mesma conta, a casa estava vazia. O carro de Brandon havia sumido. É claro. Grace parou no foyer, ouvindo o silêncio. Quantas vezes ela havia chegado em casa e a encontrado vazia nos últimos meses? Quantas noites Brandon alegou estar trabalhando até tarde? Quantos fins de semana ele disse que precisava se encontrar com clientes? Ela tinha sido tão estúpida. Grace subiu as escadas devagar, uma mão no corrimão, a outra na barriga. O bebê chutou, forte, insistente, exigindo atenção. Eu sei, bebê, Grace sussurrou. Eu sei, a mamãe te protege, eu prometo. Ela caminhou pelo corredor até o quarto do bebê, que haviam terminado de pintar na semana passada. Amarelo suave, neutro em relação ao sexo. Brandon insistiu. Vamos esperar para ver o que teremos. Agora Grace entendeu. Ele estava esperando para ver se ele estaria lá. O quarto parecia perfeito. Berço caro, cômoda combinando, poltrona de balanço no canto. Tudo cuidadosamente selecionado e arranjado. Tudo, exceto a única coisa que mais importava. Um pai que ficaria. Grace caiu no chão, as costas contra a parede, as pernas esticadas à sua frente. Seu telefone, que ela havia ligado novamente durante a viagem para casa, vibrava incessantemente em sua bolsa. Ela ignorou tudo. Em vez disso, ela se sentou no berçário amarelo vazio e conversou com sua filha. Me desculpe, ela disse suavemente. Eu sinto muito. Eu queria te dar tudo. Uma mãe e um pai que se amavam. Uma casa cheia de risadas, estabilidade, família. Eu queria que você tivesse o que eu tive crescendo, mas acho que não posso te dar isso. Acho que falhei antes mesmo de você nascer. O bebê chutou forte, como se protestasse. Grace sorriu apesar das lágrimas escorrendo pelo rosto. Você tem razão. Não estou sendo justa com nenhuma de nós. A culpa não é minha. Esta é a escolha dele. O fracasso dele, não o nosso. Ela ficou ali até a luz da tarde se transformar em crepúsculo, até suas pernas doerem, até o movimento do bebê diminuir enquanto ela adormecia. Finalmente, Grace pegou o telefone. 17 chamadas perdidas de Brandon, 32 mensagens de texto, cada vez mais desesperadas. Grace, por favor, me deixe explicar. Não é o que parece. Sienna é só uma amiga. Ela postou isso sem a minha permissão. Eu posso explicar tudo. Por favor, me ligue de volta. Grace, isso é ridículo. Estou voltando para casa. Precisamos conversar. Grace rolou por todas elas, lendo cada uma 2 vezes, procurando por qualquer sinal de remorso real, pedido de desculpas real, reconhecimento real do que ele havia feito. Ela não encontrou nenhum. Apenas desculpas, apenas justificativas, apenas raiva por ela não estar respondendo. A porta da garagem abriu. Brandon estava em casa. Grace permaneceu onde estava, no chão do quarto do bebê, esperando. Ela ouviu os passos de Brandon na escada, pesados, apressados. Ele estava procurando por ela. Grace! A voz dele ecoou pela casa. Grace, onde você está? Ela não respondeu. Seus passos moveram-se pelo corredor. O quarto deles. O quarto de hóspedes. O banheiro. Então ele apareceu na porta do quarto do bebê. Ele ainda estava em seu terno de trabalho, Tom Ford, azul marinho. Grace havia comprado para o aniversário dele no ano passado. $2.000. Ele reclamou que não era o tom certo de azul.
Aí está você. Alívio inundou o rosto dele. Por que você não estava atendendo o telefone? Fiquei preocupado. Grace olhou para ele. Realmente olhou para ele. Quando os olhos dele ficaram tão frios, ou eles sempre foram assim, e ela estava apenas muito apaixonada para notar. Há quanto tempo? Ela perguntou. Grace, escuta. Aquela publicação não era o que parecia. Sienna é uma cliente. Estávamos celebrando o fechamento de um grande negócio. Ela tirou uma foto e se empolgou com a legenda. Você sabe como são as influenciadoras. Tudo é conteúdo para elas. Há quanto tempo, Brandon? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que Grace costumava achar cativante. Agora parecia ensaiado, praticado. Não está acontecendo nada. Eu juro, você está exagerando. Ela te chamou de CEO namorado. Foi brincadeira. Ela estava sendo dramática. Você sabe como é a mídia social. Nada é real, é tudo performance. Grace usou a parede para se levantar. Ficar de pé exigia esforço agora. Seu centro de gravidade havia mudado. Seu corpo não parecia mais o dela. Olhe para mim, ela disse. Olhe nos meus olhos e me diga que você não está tendo um caso com Sienna Rivers. Brandon encontrou o olhar dela. Por um momento, ela pensou que ele poderia realmente dizer a verdade. Então, sua expressão endureceu. Isso é loucura. Você está sendo paranoica. Os hormônios da gravidez estão te deixando irracional. Há quanto tempo? Grace, não há nada para contar. Você está inventando problemas que não existem. Grace sentiu algo mudar dentro dela. Não o bebê. Algo mais. Algo fundamental. Ela sabia. No fundo, ela sempre soube. Ela só estava com muito medo de admitir. Com muito medo de encarar a verdade de que havia desistido de tudo. Sua família, sua identidade, sua vida, por alguém que a via como conveniente. 3 meses, ela disse baixinho. Você está com ela há 3 meses. Desde que minha barriga começou a aparecer. Desde que meu corpo começou a mudar. Desde que parei de ser divertida. O rosto de Brandon vacilou, apenas por um segundo, mas foi o suficiente. Grace, você precisa entender. A gravidez mudou tudo. Você mudou. Está sempre cansada. Não quer mais sair. Você se descuidou. Eu me descuidei? A voz de Grace era mortalmente baixa. Eu estou carregando sua filha. Viu? É disso que estou falando. Tudo é sobre o bebê agora. E nós. E eu. E minhas necessidades. Grace olhou para ele. Este homem. Este estranho usando o rosto de seu marido. Suas necessidades? Sim, minhas necessidades. Eu não sou apenas um doador de esperma, Grace. Eu sou uma pessoa. Eu tenho uma vida, uma carreira, amigos. Não posso simplesmente colocar tudo em stand-by porque você está grávida. Eu não pedi para você colocar nada em stand-by. Eu pedi para você estar presente. Para ser meu parceiro. Para estar aqui. Eu estou aqui. Eu trabalho 60 horas por semana para pagar esta casa, para o seu carro, para tudo o que você quer. O que mais você espera de mim? Grace quase riu. Quase disse a ele ali mesmo que ela pagou pela maior parte da vida deles juntos. Que o sinal desta casa veio do dinheiro dela. Que o Tesla era dela. Que ela poderia comprar e vender tudo o que ele possuía 10 vezes. Mas ela não disse. Porque mesmo agora, mesmo neste momento, alguma parte dela ainda esperava que ele a amasse. Realmente a amasse. Não o dinheiro dela, apenas ela. Eu espero que você não me traia, ela disse em vez disso. Essa me parece uma expectativa bem básica para um casamento. Eu disse que nada aconteceu. Sienna é uma amiga, uma cliente. É só isso. Saia. O quê? Saia. Eu não consigo olhar para você agora. Grace, seja razoável. Esta também é minha casa. Então eu vou embora.
Grace passou por ele, movendo-se o mais rápido que seu corpo grávido permitia, descendo as escadas, atravessando a cozinha que ela projetou com tanto carinho, passando pela sala de jantar onde eles deram jantares, atravessando a sala de estar onde assistiam a filmes juntos. Ela pegou sua bolsa e as chaves do carro no balcão. "Aonde você vai?" Brandon gritou atrás dela. Sua voz agora estava áspera de irritação. "Grace, precisamos resolver isso." Ela parou na porta. Virou-se. Um último olhar para o homem com quem ela pensou que passaria a vida. "Resolva isso sozinho. Eu cansei de me encolher para você se sentir grande." As palavras a surpreenderam. Ela não as havia planejado. Elas simplesmente emergiram, totalmente formadas e absolutamente verdadeiras. O rosto de Brandon ficou vermelho de raiva. "Ótimo. Vá. Fuja. É o que você sempre faz quando as coisas ficam difíceis. Você se esconde em vez de lidar com a realidade." Grace sentiu as palavras como um tapa, porque parte delas era verdade. Ela estava se escondendo. Por 4 anos. De sua família, de sua identidade, de si mesma. Mas não mais. Ela saiu pela porta e entrou no carro. Suas mãos tremiam tanto que ela tentou 3 vezes para colocar a chave na ignição. Assim que o motor ligou, ela simplesmente ficou sentada ali, incapaz de se mover. Para onde ela deveria ir? Ela não podia voltar para dentro, nem para aquela casa, nem para ele. Então ela dirigiu. Grace dirigiu sem destino em mente. Apenas dirigiu. Para longe da casa. Para longe de Brandon. Para longe da vida que acabara de explodir ao seu redor. O bebê chutou. Persistente. Exigente. Viva. Real. 24 semanas de gravidez. Viável, disse a médica. Mas por pouco. Muito cedo. Muito frágil. Assim como Grace se sentia agora. Seu telefone tocou. Becca. Grace deixou ir para a caixa postal. Ela não podia falar. Ainda não. Não enquanto tentava manter o carro na estrada através de lágrimas que não paravam de cair. O telefone tocou novamente. Sua mãe. De novo. Caixa postal. Mensagens de texto jorraram. Seu telefone vibrava continuamente no porta-copos. Grace saiu da rodovia aleatoriamente, encontrando-se em uma rua familiar. Ela conhecia aquela área. Ela morou ali uma vez, no início dos seus 20 anos. Antes de Brandon. Antes de tudo. Ela parou em um estacionamento. Target. É claro. Grace ficou sentada no carro estacionado, incapaz de ir a qualquer lugar. Ela sabia que deveria ligar para os pais. Deveria encontrar um hotel. Deveria fazer alguma coisa. Mas ela apenas sentou ali, observando outras pessoas, seguindo suas vidas normais. Comprando coisas normais. Vivendo em um mundo que não tinha acabado de se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. Uma mulher passou empurrando um carrinho de bebê. Uma criança estava sentada dentro, apontando para pássaros e rindo. A mulher sorriu para o filho com tanto amor que doeu de assistir. Grace um dia teria isso? Essa base simples? Esse amor descomplicado? Ou sua filha cresceria perguntando por que o papai morava em outro lugar? Por que a mamãe chorava à noite? Por que a família deles não estava inteira? O telefone de Grace tocou novamente. Becca. De novo. Desta vez, Grace atendeu. Onde você está? Estacionamento da Target. Qual? Aquele da El Camino Real? Fique aí. Estou a 15 minutos. Becca desligou antes que Grace pudesse protestar. Grace encostou a cabeça no assento e fechou os olhos. Sua mente repassou as memórias, tentando encontrar o momento em que tudo deu errado. O dia do casamento deles. Brandon parecia distante, então? Não. Ele chorou quando ela entrou na igreja. Ele disse que ela era a mulher mais linda do mundo. A lua de mel deles na Itália.
Ele parecia entediado? Não. Ele foi atencioso, romântico, tudo o que ela sonhou. O momento em que ela lhe disse que estava grávida. Ele parecia infeliz? Talvez. Apenas por um segundo. Um lampejo de algo que parecia pânico antes que ele sorrisse e a puxasse para os braços. Quando isso mudou, Grace abriu os olhos e abriu o Instagram em seu telefone. Ela rolou pelo feed de Sienna, torturando-se com cada foto. Sienna em restaurantes chiques. Sienna na praia. Sienna em desfiles de moda e aberturas de galerias. Sienna na academia. Seu corpo perfeito e tonificado. Sienna em todos os lugares. Fazendo tudo o que Grace não fazia mais. Sendo tudo o que Grace não era mais. Jovem, despreocupada, desimpedida, não inchada e cansada e constantemente desconfortável. Não carregando o peso de outro ser humano dentro de seu corpo. Não usando roupas de grávida da Target, porque passou 4 anos fingindo que não podia pagar por nada melhor. Grace rolou de volta pelas fotos. Ali, 3 meses atrás. A primeira foto de Sienna e Brandon juntos, em uma festa da empresa. Brandon no fundo conversando com alguém. Sienna em primeiro plano, posando. Networking com os melhores do ramo. 2 meses atrás. Brandon mais proeminente agora. Sienna ao lado dele, aprendendo com o melhor. Tão grata por mentores incríveis. 6 semanas atrás. A mão de Brandon no ombro de Sienna. Quando seu chefe se torna seu maior apoiador. 4 semanas atrás. Brandon e Sienna em um jantar. Legenda. Jantares de trabalho com minhas pessoas favoritas. 2 semanas atrás. A foto do escritório. Brandon e Sienna próximos. Legenda. Metas de parceria. E então, hoje. CEO namorado. Grace observou o relacionamento se desenvolver ao contrário. Observou Brandon sair do fundo para o primeiro plano. Do profissional para o pessoal. De mentor para amante. Tudo enquanto Grace estava em casa, grávida e alheia. Uma batida em sua janela a fez pular. Becca estava do lado de fora, seu rosto marcado pela preocupação. Grace destrancou a porta. Becca a abriu e se agachou ao lado do carro. "Vem cá", Becca disse simplesmente. Grace desabotoou o cinto de segurança e deixou sua melhor amiga puxá-la para um abraço desajeitado. Tornada mais estranha pelo volante e pela barriga de grávida entre elas. "Eu desisti de tudo", Grace soluçou no ombro de Becca. "Tudo. Minha família, minha identidade, minha vida. E para quê? Para ele me deixar enquanto estou grávida?" "Querida." A voz de Becca era gentil, mas firme. "Você não desistiu de nada. Você se escondeu. E isso não é a mesma coisa." Grace se afastou. "O quê?" "Vamos. Saia do carro. Vamos sentar no meu. Você não pode ficar no estacionamento da Target para sempre." Elas se moveram para o carro de Becca. O corpo de Grace protestou. Tudo doía. Suas costas, seus pés, seu peito, seu coração. Becca ligou o aquecedor e entregou a Grace uma garrafa de água de sua bolsa. "Beba", ela ordenou. "Você está grávida. Precisa se manter hidratada." Grace bebeu. A água estava fria e limpa. Ajudou. Um pouco. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. Grace olhou para suas mãos. Sua aliança de casamento de repente parecia pesada, errada, como se não pertencesse mais ali. "Tem uma coisa que eu nunca te contei", Grace disse finalmente. "Eu sei." "O quê?" "Grace, eu te conheço desde a faculdade. Você acha que eu não percebi? O jeito que você sempre pagava tudo em dinheiro? O jeito que você nunca reclamava de dinheiro? O jeito que você casualmente mencionava lugares que visitou
coisas que fez, pessoas que conheceu, mas você nunca disse. Você nunca disse em voz alta. Mas, querida, eu não sou estúpida. E eu pesquisei você no Google. Uma vez. Logo depois que nos conhecemos. Becca sorriu gentilmente. Grace Eleanor Montgomery, filha de Theodore Montgomery, da Montgomery Oil and Energy Holdings. Patrimônio líquido familiar estimado em 2,3 bilhões de dólares. A boca de Grace caiu. Você sabia disso o tempo todo? Eu imaginei que se você quisesse me contar, você contaria. Todo mundo tem seus motivos para a privacidade. Por que você não disse nada? Porque não importava. Você era minha amiga. Você é minha amiga. Com ou sem o dinheiro. É por isso que eu nunca mencionei. Grace começou a chorar de novo, mais forte desta vez. Todas as lágrimas que ela havia segurado por 4 anos. Toda a solidão de viver uma mentira. Todo o medo de que ninguém amaria a verdadeira ela. Ele não sabe, ela sussurrou. Brandon não tem ideia. Eu imaginei. Eu queria que alguém me amasse. Apenas eu. Não meu dinheiro. Não o nome da minha família. Apenas Grace. Becca pegou a mão de Grace. Querida, você não escondeu seu dinheiro para encontrar o amor verdadeiro. Você o escondeu porque estava com medo. Medo de ser usada. Medo de ser desejada pelos motivos errados. Medo do seu próprio poder. As palavras atingiram como um golpe físico. Porque eram verdadeiras. Grace estava aterrorizada. Aterrorizada por ser valiosa apenas por sua riqueza. Aterrorizada por ser nada sem ela. Ninguém. Então ela se fez nada e ninguém de propósito, para testar o universo, para provar que ela poderia ser amada. E o universo respondeu com Brandon. Um homem que amava a pequenez conveniente dela, a falta de exigências, a disposição dela de desaparecer na vida dele, nos sonhos dele, no mundo dele. Eu não estava sendo humilde, Grace disse devagar, a compreensão florescendo como uma flor escura em seu peito. Eu estava sendo uma covarde. Não, você estava sendo humana. Você estava se protegendo da única maneira que sabia. Mas olhe onde isso me levou. Grávida e sozinha, sentada no estacionamento da Target, casada com um homem que está me traindo com alguém mais jovem, mais bonita e melhor. Pare. A voz de Becca era aguda. Sienna não é melhor. Ela é apenas diferente. E Brandon não se apaixonou por uma garota normal, ganhando dinheiro normal. Ele se apaixonou por alguém que se fez pequena o suficiente para ele se sentir grande. Isso não é amor, Grace. Isso é conveniência. O telefone de Grace vibrou. Uma mensagem de Brandon. Podemos, por favor, conversar sobre isso razoavelmente? Eu acho que só precisamos de um tempo separados. Talvez você devesse ficar com seus pais por um tempo. Nos dar espaço para pensar. Espaço para pensar. Enquanto ela estava grávida de 6 meses do filho dele. Enquanto ele provavelmente estava com Sienna agora. Eu preciso ligar para os meus pais, Grace disse baixinho. Sim, Becca concordou. Você realmente precisa. Grace olhou para o telefone. Ela não ligava para o pai há 4 anos. Não desde que disse a ele que se casaria com Brandon e se mudaria para a Califórnia. Não desde a briga em que ele implorou para ela reconsiderar. Para esperar. Para deixá-lo fazer uma verificação de antecedentes em Brandon, pelo menos. Ela recusou. Ela estava tão certa de que sabia mais, que o pai estava sendo apenas superprotetor, dominador, incapaz de deixá-la fazer suas próprias escolhas. Agora ela entendeu. Seu pai viu o que ela não podia, que Brandon amava a dependência dela, sua admiração, sua disposição de fazer da vida dele o centro do universo dela. Não ela. Grace discou. O pai atendeu no primeiro toque. Enquanto esperava pelo avião, Grace sentou no carro de Becca, rolando o telefone uma última vez.
não olhando as mensagens de Brandon, não olhando o Instagram, olhando fotos de si mesma de 4 anos atrás. Lá estava ela em um gala da Montgomery Oil, vestindo Valentino, confiante e radiante. Lá estava ela em sua formatura da faculdade, rodeada pela família. Lá estava ela a cavalo no rancho, rindo, livre, ela mesma. Quando ela deixou de ser aquela pessoa? O que você está olhando? Becca perguntou. Prova de que eu costumava existir. Grace mostrou as fotos. Olhe para ela. Ela sabia quem era. Ela não tinha medo. Ela ainda está aí, Becca disse gentilmente. Você não a perdeu. Você apenas a enterrou sob as expectativas de outra pessoa. Grace olhou para uma foto de seu aniversário de 21 anos. Seu pai deu uma festa para ela no rancho. 200 convidados. Ela usava um vestido cor de champanhe e se sentia uma princesa. Não por causa do vestido ou da festa, mas porque ela se sentia digna de celebração. Quando ela parou de se sentir digna? Eu preciso te contar uma coisa, Grace disse. Quando Brandon me pediu em casamento, ele não pediu a permissão do meu pai. Eu disse a ele para não pedir. Eu disse que era antiquado e desnecessário. Mas a verdade é que eu não queria que meu pai fizesse uma verificação de antecedentes. Eu não queria que ninguém olhasse muito de perto. Porque eu acho que, no fundo, eu sabia que havia algo errado. Grace, eu ignorei os sinais de alerta porque eu queria muito ser normal. Ser escolhida por mim, não pelo meu dinheiro, mas eu não fui escolhida. Eu fui apenas conveniente. Becca pegou a mão dela. Então vamos para um lugar onde você nunca mais será conveniente. Vamos para casa. 20 minutos depois, Grace estava embarcando no jato da família Montgomery, deixando a Califórnia para trás. Grace, a voz dele a quebrou. O apelido que ele lhe deu desde a infância. O calor que ela havia esquecido. O amor que ela havia afastado, porque pensava que não precisava dele. Pai, sua voz rachou. Eu preciso voltar para casa. Avião ou carro? O quê? Devo mandar o avião ou você está dirigindo? De qualquer forma, sua mãe já está arrumando seu quarto. Claro que ele sabia. Theodore Montgomery não construiu um império sendo desatento. Ele provavelmente soube que algo estava errado no momento em que ela parou de ligar. No momento em que ela começou a se esconder. O avião, Grace sussurrou. Por favor. Estará em San José em 2 horas. Grace? Sim. Já era tempo. O avião da família Montgomery pousou em uma pista particular nos arredores de Austin, pouco depois da meia-noite. Grace não ia ao Texas havia 4 anos. Sua mãe a esperava no tarmac. Carolyn Montgomery, vestindo um pijama de grife e um roupão de cachemir, a essa hora ingrata, de alguma forma ainda conseguia parecer elegantemente sem esforço. Oh, minha menina, disse Carolyn, puxando Grace para seus braços. Grace desabou novamente. O perfume de sua mãe. Chanel No 5, o mesmo cheiro com o qual Grace cresceu, a envolveu como um cobertor, como segurança, como lar. Eu te peguei, Carolyn murmurou. Você está em casa agora. Eu te peguei. Elas dirigiram pela escura noite do Texas em silêncio. Grace encolheu-se no banco do passageiro do Range Rover de sua mãe, observando paisagens familiares deslizarem pelas janelas. A casa do rancho ficava em 2.000 acres fora de Austin. Grace cresceu aqui, aprendeu a andar a cavalo aqui, deu seu primeiro beijo perto do lago, aprendeu sobre negócios sentada no escritório do pai. Ela deixou tudo para trás para provar algo para si mesma, para provar que poderia se virar sozinha. Que piada! A casa estava iluminada, quente e acolhedora. Lar. Seu pai estava na porta. Theo Montgomery, 68 anos. Ainda forte.
ainda poderoso, ainda seu pai. Grace saiu do carro devagar. Tudo doía. Suas costas, seus pés, seus tornozelos inchados. Theo a encontrou no meio do caminho, puxando-a para um abraço cuidadoso que acomodava sua barriga de grávida. "Bem-vinda de volta para casa, querida", ele disse baixinho. "Foi tudo. Sem eu te avisei, sem recriminações, apenas bem-vinda de volta para casa." Grace chorou no ombro do pai enquanto a mãe pegava sua mala no carro. Ela chorou pelos anos que desperdiçou, pela família que afastou, pela filha que estava prestes a trazer para um lar desfeito. Lá dentro, nada havia mudado. Os mesmos móveis, a mesma arte nas paredes, a mesma sensação de solidez e permanência. O quarto de sua infância estava exatamente como ela o deixara. Prêmios da equipe de debate nas prateleiras. Fotos do baile de debutantes nas paredes. Sua carta de aceitação de Stanford, emoldurada, pendurada acima de sua mesa. Evidência da vida que ela abandonou. Grace ficou no banheiro às 2 da manhã, olhando-se no espelho. Ela parecia exausta, derrotada, nada parecida com a jovem confiante que uma vez esteve neste lugar, convencida de que estava prestes a conquistar o mundo. Ela ligou a banheira, não porque queria um banho, mas porque precisava de algo para fazer com as mãos. Algo para se concentrar além do caos em sua cabeça. Ela sentou-se na beirada da banheira, totalmente vestida em seu vestido de grávida da Target, um casaco caro que não combinava, observando a água subir. Vapor encheu a sala, embaçando o espelho, escondendo seu reflexo. O bebê chutou. Grace colocou a mão na barriga. "Me desculpe", ela sussurrou. "Eu sinto muito. Este é o mundo em que você está nascendo. Eu queria que fosse perfeito. Eu queria te dar tudo, mas acho que o perfeito não existe." A água subiu mais. Grace deixou correr até a banheira estar quase cheia, então fechou a torneira. Ela ficou sentada ali em silêncio, ouvindo a água pingar da torneira, ouvindo sua própria respiração, ouvindo sua filha se mover dentro dela. Finalmente, ela se levantou, secou o rosto, vestiu um pijama que a mãe havia deixado na cama, rastejou para debaixo dos cobertores que cheiravam a lavanda e a lar, e dormiu. Pela primeira vez em meses, ela dormiu a noite toda. Grace acordou com a luz do sol entrando pelas janelas de seu quarto e o cheiro de café subindo da cozinha. Por um momento, ela se esqueceu. Esqueceu tudo o que havia acontecido. Esqueceu Brandon e Sienna e as publicações do Instagram. Esqueceu seu casamento desfeito e futuro incerto. Então o bebê chutou e tudo voltou correndo. Grace se vestiu lentamente com leggings de grávida e um suéter largo. Roupas de sua mãe. Elas vestiam melhor do que o guarda-roupa barato da Target de Grace. No andar de baixo, seu pai estava sentado à mesa da cozinha com café e torta. Torta de creme de chocolate. A favorita de Grace. "Sua mãe está dormindo", disse Theo, empurrando a torta na direção dela. Mas ela deixou instruções. "Você deve ficar o tempo que precisar, sem argumentos, sem prazo. E antes que você proteste, isso não é caridade. Isso é família." Grace sentou-se em frente a ele. Este homem que construiu um império a partir da terra do Texas, que a ensinou sobre negócios e poder, e nunca deixar ninguém subestimá-la. "Eu estraguei tudo, pai." "Não." A voz dele era firme. "Você fez uma escolha que não deu certo. Isso não é a mesma coisa. Eu escondi quem eu era. Eu menti. Você se protegeu. Eu não concordo com a forma como você fez, mas eu entendo o porquê." Theo empurrou a torta para mais perto. "Mas Grace, você não pode se esconder da sua própria vida. Não mais. Você tem uma filha chegando. Ela merece uma mãe que se mantenha firme.
não uma que se desculpe por existir. As palavras se instalaram nos ossos de Grace, pesadas, verdadeiras, inegáveis. Sua filha nunca se perguntaria se as pessoas a amavam por seu dinheiro ou por ela mesma, porque Grace se certificaria de que ela soubesse que era digna de ser amada de qualquer maneira. Eu preciso descobrir o que fazer sobre Brandon, disse Grace. Você o ama? Grace abriu a boca para dizer sim, automaticamente. Então parou. Ela amava Brandon? Ou ela amava a ideia de Brandon? A segurança que ele representava? A normalidade? Eu não sei mais, ela admitiu. Então você tem sua resposta. Eles comeram torta em um silêncio confortável. O telefone de Grace, que ela havia deixado lá em cima, estava provavelmente explodindo com mensagens. Ela não se importava. Grace, a voz de seu pai ficou séria. Antes de você tomar qualquer decisão, você precisa falar com Marcus Webb. Marcus Webb, o advogado da família Montgomery por 30 anos. O homem que cuidou do espólio de seu avô, do acordo pré-nupcial de seus pais, de cada grande negócio. Eu não quero envolver os advogados da família. Grace Eleanor Montgomery. A voz de seu pai se transformou em aço. Você é a família. Haja como tal. Marcus Webb chegou ao rancho às 9 da manhã, parecendo ter saído de uma revista. Cabelo grisalho cor de aço, terno caro, olhos penetrantes que não perdiam nada. Ele conhecia Grace desde que ela usava fraldas. Ele não parecia feliz. Deixe-me ver as mensagens, Marcus disse sem preâmbulo. Grace entregou o telefone. Marcus rolou pelas mensagens de Brandon, sua expressão escurecendo a cada uma. Você assinou um acordo pré-nupcial? Sim. Você tem uma cópia? Está na casa, no cofre. Eu preciso disso hoje. Marcus olhou para Grace por cima de seus óculos de leitura. Brandon alguma vez discutiu sua situação financeira? Sua família? Ele pensa que minha família é confortável, mas não rica. Ele pensa que meu fundo fiduciário da minha avó era talvez $200 mil, o suficiente para um sinal na casa. Nada mais. E ele não tem ideia sobre a Montgomery Oil? Nenhuma. Bom. O sorriso de Marcus era agudo. Mantenha assim, por enquanto. Na hora seguinte, Marcus explicou as leis de divórcio da Califórnia, bens comuns, divisão de ativos, cálculos de pensão alimentícia. Então ele explicou algo que Grace não havia considerado. Dada a sua situação financeira real, este divórcio vai ser muito diferente do que Brandon espera. Ele provavelmente está presumindo que você precisará do apoio dele, do dinheiro dele, da misericórdia dele. Marcus se inclinou para a frente. Ele não tem ideia de que está se divorciando de uma das mulheres mais ricas do Texas. As palavras ficaram suspensas no ar. Durante todo esse tempo, Grace pensou que esconder seu dinheiro a protegeria, a tornaria segura, provaria seu valor além de sua riqueza. Em vez disso, deu-lhe a arma suprema. Conhecimento que Brandon não tinha. Poder que ele não podia prever. O que você precisa que eu faça? Grace perguntou. Nada. Ainda. Deixe-o pensar que está ganhando. Deixe-o pensar que ele tem todo o controle. Marcus fez anotações em seu tablet. Vamos pedir o divórcio nos seus termos, não nos dele. E Grace, pare de se esconder. O mundo vai descobrir mais cedo ou mais tarde. É melhor que seja nos seus termos. Depois que Marcus saiu, Grace caminhou pelas propriedades do rancho, a terra que sua bisavó havia comprado com dinheiro do petróleo, o legado que estava esperando por ela o tempo todo. Sua mãe a encontrou perto do lago ao pôr do sol. Você está tramando, Carolyn observou. Está tão óbvio. Você fica com o mesmo olhar que seu pai tem antes de levar alguém à falência. Carolyn sentou-se no banco ao lado da filha. O que você quer, Grace? O que você realmente quer?
Grace observou o sol afundar no horizonte, pintando o céu do Texas em tons de laranja e rosa. Em 4 meses, ela seria mãe. Mãe solteira, provavelmente. Criando uma filha sozinha. Eu quero que ela nunca sinta que tem que se esconder. Grace disse baixinho. Eu quero que ela saiba o valor dela, que assuma seu poder, que nunca se faça pequena para homem nenhum. Então mostre a ela como se faz. O telefone de Grace tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu. Senhora Ashford, aqui é Jennifer Collins do Page Six. Vamos publicar uma matéria amanhã sobre seu marido e Sienna Rivers. Você gostaria de comentar? A mídia sabia. Até amanhã, todos saberiam. Grace olhou para a mãe. Carolyn assentiu. Sim, Grace disse ao telefone. Eu adoraria comentar. Ela passou os 30 minutos seguintes elaborando cuidadosamente sua resposta. Não brava, não amarga, apenas honesta. Estou desapontada, mas não surpresa. Enquanto eu me concentro em me preparar para a chegada da minha filha, Brandon pode se concentrar no que ou em quem o ajuda a se sentir importante. Desejo a ele sucesso em seus futuros empreendimentos. Clássico, digno, devastador. Jennifer Collins agradeceu e desligou. Isso vai machucá-lo mais do que qualquer insulto. Carolyn disse com aprovação. Você o dispensou, o tornou irrelevante. Nada fere mais o ego de um homem do que ser tratado como sem importância. Grace sentiu algo mudar e acenou para a mãe. Não era cura, ainda não, mas talvez o começo dela. Ela não era uma vítima. Ela era uma Montgomery, e os Montgomerys não se escondiam. Eles se levantavam. Naquela noite, Grace fez algo que não fazia há anos. Ela abriu seu laptop e fez login no portal do conselho da Montgomery Oil. A senha ainda funcionava. Ela leu relatórios financeiros, planos estratégicos, análises de mercado. Tudo o que ela estava evitando há 4 anos. Seu pai a manteve no conselho, apesar de sua ausência. Manteve seu fundo fiduciário ativo. Manteve seu lugar naquela mesa esperando, porque ele sabia. Eventualmente, ela voltaria para casa. Grace adormeceu lendo relatórios trimestrais de lucros, sentindo-se mais como ela mesma do que em anos. O artigo do Page Six saiu às 6 da manhã. CEO de tecnologia Brandon Ashford deixa a esposa grávida por influenciadora do Instagram. As fotos eram condenatórias. Brandon e Sienna em restaurantes de mãos dadas, se beijando em seu escritório, o escritório que sua esposa grávida decorou. Mas o comentário de Grace foi a verdadeira história. Ao meio-dia, a internet havia explodido. O Instagram de Sienna foi inundado de comentários. Milhares de mulheres a chamando de destruidora de lares, chamando Brandon de pai irresponsável, exigindo responsabilidade. Alguém vazou que a Ashford Digital Media estava com problemas financeiros. O LinkedIn da empresa se tornou uma zona de desastre. O telefone de Grace não parava de tocar. Repórteres, bloggers, pessoas de seu passado com quem ela não falava há anos. Ela ignorou todos eles. Em vez disso, ela estava em seu quarto de infância tendo um ataque de pânico. Porque isso era real agora. Público. Permanente. Não havia como voltar atrás, nem fingir que não havia acontecido, nem resolver isso discretamente e seguir em frente. Sua dor privada era agora entretenimento público. Grace sentou-se no chão de seu quarto às 2 da tarde, puxando cada item de seu armário, um por um, metodicamente. Roupas do ensino médio, vestidos de grife que ela usou em galas, jeans da faculdade, tudo o que ela havia deixado para trás quando fugiu para ser normal. Ela não estava organizando, não estava limpando, apenas se movendo, fazendo algo
qualquer coisa, para evitar pensar em milhares de estranhos discutindo sua vida, seu casamento, seu fracasso. O bebê chutou. Grace parou, a mão na barriga, cercada por roupas e memórias. Eu sinto muito, ela sussurrou. Eu sinto muito. Este é o mundo em que você está nascendo, onde pessoas que você nunca conheceu se sentem no direito de te julgar, onde os erros de seus pais se tornam assunto de todos. Seu telefone vibrou. Becca, estou aqui. Me deixa entrar. O código do portão é 429, Grace disse. 15 minutos depois, Becca invadiu seu quarto como um furacão. Ok, primeiro, saia do chão. Segundo, vamos limpar essa bagunça. Terceiro, vamos conversar. Elas passaram 1 hora organizando o armário de Grace, dobrando roupas, criando ordem a partir do caos. Foi terapêutico, meditativo. Uma maneira de sentir controle quando todo o resto parecia caótico. Finalmente, elas sentaram na cama de Grace. Como você realmente está? Becca perguntou, aterrorizada. A voz de Grace falhou. Eu vou ter um bebê em 4 meses, sozinha. Todo mundo sabe agora. Todo mundo está assistindo. E eu deveria simplesmente... O quê? Me virar? Criá-la sozinha naquela casa onde ele... Ela não conseguia terminar. Grace, você passou 4 anos trabalhando em um emprego que pagava $30.000 quando você tem centenas de milhões no banco. Você dirigiu um Toyota quando poderia ter tido qualquer coisa. Você fazia compras na Target porque queria, não porque precisava. Você escolheu a pobreza em vez do privilégio só para provar que podia sobreviver sozinha. Becca pegou as mãos de Grace. Se isso não é força, eu não sei o que é. Mas olhe onde isso me levou. Isso te deu conhecimento. Brandon te mostrou exatamente quem ele é quando pensava que você não tinha nada. Imagine se ele soubesse a verdade desde o início. Você nunca saberia se ele te amou ou amou seu dinheiro. Grace nunca tinha pensado nisso dessa forma. Seu telefone tocou. Marcus Webb. O advogado de Brandon acabou de me contatar. Ele quer uma reunião. Ele está propondo um acordo. Que tipo de acordo? Ele te dará a casa e $50.000 por ano em pensão alimentícia se você renunciar a qualquer reivindicação ao negócio dele. Grace riu. Foi um som amargo. Ele pensa que está sendo generoso. Ele pensa que você está desesperada, sem poder, que você precisa dele. Marcus pausou. Devo dizer a ele para ir para o inferno? Diga que vou considerar, mas preciso de tempo para pensar. Grace desligou e olhou para Becca. Ele não tem ideia, nenhuma pista. A mente de Grace disparou. A casa. Ela sequer a queria? Cada cômodo guardava memórias de Brandon, de suas vidas juntas, das mentiras que ela contava a si mesma sobre ser feliz. Seu telefone tocou novamente. Número desconhecido de Dallas. Senhora Montgomery, aqui é Rachel Torres da Texas Monthly. Estamos preparando uma reportagem sobre executivas de energia com menos de 40 anos. Seu pai sugeriu que a entrevistássemos. Seu pai, é claro. Eu não sou uma executiva, Grace disse cuidadosamente. Ainda não, mas entendemos que você está no conselho da Montgomery Oil and Energy Holdings como beneficiária de um fundo fiduciário. Gostaríamos de apresentar sua história, a herdeira do petróleo que desapareceu e agora está de volta. Grace olhou para Becca, para a mãe, que havia aparecido na porta com chá, para o pai, parado atrás de Carolyn com uma expressão que dizia: sua escolha, filha. Este era o momento em que ela decidiria: continuar se escondendo nas sombras ou sair para a luz, assumir quem ela realmente era ou continuar fingindo. Quando você gostaria de agendar a entrevista? Grace perguntou. Grace fez algo que não fazia há anos. Ela ligou para seu antigo salão em Austin,
Aquele onde os agendamentos custavam $300 e eles conheciam sua família pelo nome. Grace Montgomery, ela disse à recepcionista. Preciso de um horário para amanhã. Claro, Sra. Montgomery. Temos uma vaga às 10 horas. Cor, corte, modelagem, tudo. Eu quero parecer eu mesma de novo. Ela não explicou que não parecia ela mesma há 4 anos. Que ela estava usando roupas baratas e maquiagem de farmácia e se escondendo atrás de um sobrenome falso. Na manhã seguinte, Grace sentou-se na cadeira do salão, grávida de 7 meses, e disse ao estilista: "Faça-me parecer uma Montgomery." E 3 horas depois, ela se olhou no espelho e mal se reconheceu. Seu cabelo estava profissionalmente colorido e cortado. Sua pele brilhava por causa de um tratamento facial. Suas unhas estavam feitas. Ela parecia cara, poderosa, como alguém que pertencia a capas de revista, como ela mesma. A entrevista para a Texas Monthly foi agendada para a semana seguinte. 7 dias para se preparar. 7 dias para decidir exatamente qual história ela queria contar. Seu pai a encontrou em seu escritório naquela noite. Antes de você fazer isso, Theo disse, você precisa entender o que vem a seguir. Uma vez que você se torna pública, você é pública para sempre. Não há como voltar atrás. As pessoas vão querer coisas de você. Acesso, dinheiro, favores. Sua privacidade desaparece. Eu desisti da minha privacidade quando me casei com Brandon, Grace respondeu. Pelo menos desta forma, eu controlo a narrativa. Theo assentiu com aprovação. Então vamos falar de estratégia. Eles passaram horas planejando o que revelar, o que proteger, como posicionar a história, não como um escândalo, mas como um retorno. Você não é uma esposa desprezada buscando vingança, Theo explicou. Você é uma empresária que fez uma escolha pessoal de se afastar e agora está pronta para avançar. O momento apenas coincide com o seu divórcio. Mas todo mundo sabe que isso não é verdade, pai. Não importa. O que importa é que a história que contamos seja melhor do que a história que eles inventarão. Enquanto isso, em Palo Alto, Brandon estava em pânico. Preston Caldwell, seu sócio, ligou para Grace diretamente. Grace, eu sinto muito. Eu não tinha ideia sobre Sienna. A culpa não é sua, Preston. Olha, eu preciso te contar uma coisa. A voz de Preston diminuiu. A Ashford Digital Media está em apuros. Estamos sangrando dinheiro. Brandon tem usado fundos da empresa para despesas pessoais. Jantares, presentes, viagens. Tudo para Sienna. Estamos enfrentando uma possível auditoria. Grace processou essa informação cuidadosamente. Qual é a gravidade? Grave o suficiente para que seu acordo, a casa e a pensão alimentícia possa vir de uma empresa falida. Interessante. Preston, você ainda é um acionista minoritário. Divisão de 60-40. Brandon tem 60. Eu tenho 40. E se isso mudasse? Silêncio. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que às vezes a melhor vingança é um negócio, Grace disse cuidadosamente. Mas podemos falar sobre isso mais tarde. Primeiro, eu preciso cuidar do meu divórcio. Ela desligou e ligou imediatamente para Marcus. Preciso que você investigue a Ashford Digital Media, registros financeiros, tudo, especialmente quaisquer fundos que Brandon desviou para uso pessoal. Já estou cuidando disso, disse Marcus. Grace, tem outra coisa que você deveria saber. Sienna Rivers acabou de postar no Instagram. Grace abriu o aplicativo com uma sensação de pavor. Lá estava, uma foto de Sienna e Brandon, a mão esquerda dela proeminentemente exibida, mostrando um enorme anel de diamante. Legenda: quando você sabe que sabe, mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Noivos, novos começos, casal power. Noivos,
Brandon havia pedido sua amante em casamento enquanto sua esposa grávida estava pedindo o divórcio. Os comentários foram brutais. Milhares de pessoas chamando Sienna de destruidora de lares, chamando Brandon de pai irresponsável, exigindo que ambos tivessem vergonha. Becca encontrou Grace olhando para o telefone na cozinha do rancho. Você viu? Vi. Você está bem? Grace levantou o olhar. E pela primeira vez desde que esse pesadelo começou, ela sorriu. Realmente sorriu. Na verdade, sim, estou. Porque ele acabou de cometer o maior erro da vida dele. Deixe que fiquem um com o outro. Deixe que tenham sua vida perfeita de Instagram. Suas fotos de noivado, planejamento de casamento e felicidade fingida. Porque quando isso acabar, eles não terão nada além um do outro. E Grace terá tudo. O fotógrafo da Texas Monthly chegou ao Rancho Montgomery em uma manhã fria de outubro. Grace estava grávida de 7 meses agora. Visivelmente, inegavelmente grávida. Ela usava um vestido de grávida feito sob medida por uma designer de Houston. Seda cor de creme que caía lindamente sobre sua barriga. Seu cabelo e maquiagem estavam feitos profissionalmente. Ela parecia em todos os sentidos a herdeira do petróleo que sempre foi. O fotógrafo queria fotos a cavalo. Eu não acho que andar a cavalo grávida de 7 meses seja clinicamente aconselhável, Grace disse secamente. Eles optaram por fotos perto do lago, no escritório de seu pai, cercada por livros com capa de couro e pinturas a óleo. Na mesa de jantar com seus pais, 3 gerações de riqueza e poder Montgomery. Rachel Torres, a entrevistadora, foi perspicaz e direta. Meados dos 30 anos. Obviamente inteligente, sem rodeios. Então, Grace, você desapareceu há 4 anos. Cortou laços com sua família, mudou-se para a Califórnia, trabalhou em uma organização sem fins lucrativos, ganhando $30.000 por ano. Casou-se com Brandon Ashford. Por quê? Grace havia se preparado para essa pergunta. Havia ensaiado sua resposta. Mas, sentada ali agora, ela percebeu que não queria dar a resposta ensaiada. Ela queria contar a verdade. Eu estava com medo, Grace disse simplesmente. Minha avó construiu este império do nada. Meu pai o expandiu para o que é hoje. Eu cresci sabendo que herdaria algo extraordinário. E eu estava aterrorizada. De quê? De falhar, de ter sucesso e nunca saber se as pessoas gostavam de mim por mim ou pelo meu dinheiro. De me tornar uma daquelas pessoas que não consegue confiar em ninguém porque todos querem algo. Então você fugiu? Eu testei o mundo, Grace corrigiu. Eu queria saber como seria minha vida sem o nome Montgomery. Sem o dinheiro, sem as expectativas. E o que você aprendeu? Grace sentiu a pergunta atingir profundamente. O que ela aprendeu? Que se esconder de quem você é não te torna corajosa. Isso te torna invisível. Que as pessoas vão se aproveitar de você, seja você rica ou pobre. Que amor não é sobre o que você tem, é sobre quem você é. Que ela desperdiçou 4 anos com medo. Eu aprendi que se esconder de quem você é não te protege, Grace disse lentamente. Apenas te torna uma estranha para si mesma. Rachel perguntou sobre Brandon, sobre o divórcio, sobre criar a filha sozinha. Grace sentiu o pânico familiar aumentar. A vontade de checar o telefone obsessivamente, de se desculpar, de se fazer pequena e agradável. Mas desta vez ela o reconheceu, deu-lhe um nome e o superou. Minha filha crescerá sabendo que deixar algo que te machuca não é fracasso, é sabedoria. Ela saberá que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é ir embora. A entrevista durou 3 horas. Eles falaram sobre a Montgomery Oil, sobre a transição energética, sobre os planos de Grace para seu fundo fiduciário.
Eu quero investir em empresas fundadas por mulheres. Grace explicou. Mulheres em energia, tecnologia, finanças. Indústrias onde nos dizem que não pertencemos. Eu quero provar que estão errados. Isso é vingança contra seu ex-marido? Grace encontrou os olhos de Rachel. Isso não é sobre ele de jeito nenhum. Isso é sobre eu finalmente aparecer para mim mesma. Após o término da entrevista, a mãe de Grace a encontrou no berçário que haviam montado no rancho. Um plano de apoio, uma rede de segurança, um lugar para a filha de Grace visitar os avós. Você se saiu bem hoje, disse Carolyn. Eu contei a verdade. Foi só isso. A verdade é mais difícil do que a mentira, especialmente quando a verdade te torna vulnerável. Carolyn sentou-se na poltrona de balanço. Este artigo vai mudar tudo. Eu sei. Brandon vai enlouquecer. Eu estou contando com isso. Naquela noite, Grace não conseguia dormir. Ela foi para a cozinha à meia-noite e assou a receita de cookies de chocolate de sua avó. Não porque alguém pediu. Não porque estava com fome. Mas porque suas mãos precisavam de algo para fazer. A cozinha se encheu com o cheiro de manteiga e açúcar. O bebê chutava ritmicamente, como se estivesse marcando o tempo. Grace estava no balcão, colocando metodicamente a massa em assadeiras, e sentiu algo como paz. Pequena, frágil, mas real. Seu telefone tocou. Marcos. Reunião de emergência. Brandon descobriu sobre sua entrevista com a Texas Monthly. Alguém vazou. Ele sabe sobre a Montgomery Oil. Ele sabe de tudo. Bom, disse Grace. Deixe-o saber. Deixe-o entrar em pânico. Porque agora jogamos o meu jogo, não o dele. A reunião ocorreu no escritório de Marcus Webb, no centro de Austin, 302º andar, janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Uma sala de conferências projetada para intimidar. Brandon chegou com seu advogado, Michael Ross. Brandon parecia péssimo. Barba por fazer, terno amassado, olheiras. Grace não sentiu nada. Ela chegou com Marcos e seu pai. Theodore Montgomery. De terno era uma força da natureza. O rosto de Brandon ficou branco quando o viu. Sr. Montgomery, Brandon gaguejou. Eu não sabia... Sente-se, disse Theo. Não foi um pedido. Eles se sentaram. Marcos abriu uma pasta com precisão deliberada. Vamos discutir os termos do divórcio. Grace está pedindo a dissolução do casamento, custódia exclusiva do menor, com visitas razoáveis para Brandon e pensão alimentícia calculada com base nas diretrizes da Califórnia, dada a renda real de ambas as partes. Renda real? Michael Ross franziu a testa. O que isso significa? Significa que fizemos uma análise completa da situação financeira do Sr. Ashford e da Sra. Montgomery e descobrimos algumas discrepâncias interessantes. Marcos deslizou um documento pela mesa. O rosto de Brandon ficou de branco para verde. Estes são registros da Ashford Digital Media mostrando fundos significativos da empresa desviados para contas pessoais, especificamente as contas pessoais do Sr. Ashford. Fundos usados para entretenimento pessoal, presentes e viagens. O senhor gostaria de explicar isso? Brandon olhou para seu advogado. Michael olhou para os documentos, depois para Brandon, depois de volta para os documentos. Você usou fundos da empresa para despesas pessoais? A empresa é minha. Uma empresa com investidores. Uma empresa com um conselho. Uma empresa onde tais ações constituem peculato e fraude. A voz de Marcos era fria como gelo. Agora poderíamos relatar isso às autoridades competentes, ou poderíamos chegar a um acordo. É assim que o poder se sente, Grace pensou. Não vingança, não raiva, apenas o conhecimento frio e claro de que eu tenho todas as cartas, e ele nem sabia que estávamos jogando pôquer. Que tipo de acordo?
Michael perguntou cuidadosamente. Marcus deslizou outro documento para frente. Grace está disposta a ignorar as impropriedades financeiras em troca de um divórcio sem contestação, custódia física exclusiva com visitas a critério de Grace e pensão alimentícia de $10.000 por mês, ajustada anualmente pela inflação. $10.000! Brandon explodiu. Isso é insano. Minha empresa vale cerca de $8 milhões após as dívidas e considerando os fundos desviados. Marcus interrompeu suavemente. Nós a avaliamos independentemente. Sua empresa está falindo, Sr. Ashford. A única razão pela qual ela não desmoronou completamente é porque Preston Caldwell a tem mantido à tona. Brandon se virou para Grace. Você fez isso. Você arruinou minha empresa. Eu não fiz nada, Grace disse baixinho. Você arruinou sua própria empresa quando roubou dela para impressionar sua namorada. Eu apenas estou me recusando a afundar com o seu navio. Mas $10.000 por mês? Eu não posso pagar isso. Então arrume um emprego. A voz de Grace era de aço. A pensão alimentícia é inegociável. Você queria ser pai. É o preço disso. Theo se inclinou para a frente. Minha filha está sendo extraordinariamente generosa. Ela poderia levar você ao tribunal, expor o peculato, destruir o que resta de sua empresa e sua reputação. Mas ela está escolhendo a misericórdia. Sugiro que você a aceite. Brandon olhou entre eles, preso, encurralado, finalmente percebendo que a mulher que ele subestimou estava jogando xadrez enquanto ele jogava damas. E Sienna? Ele perguntou desesperadamente. Ela tem dinheiro, ela pode ajudar. Sienna Rivers terminou o noivado com você esta manhã, disse Marcus. O advogado dela me contatou. Aparentemente, ela não quer se casar com um homem enfrentando possíveis acusações de fraude. Brandon desabou, literalmente desabou em sua cadeira. Isso não é justo, ele sussurrou. Grace se levantou, colocou as duas mãos na barriga de grávida e olhou para o homem que ela amou. Você tem razão, ela disse. Não é justo. Não é justo que eu tenha passado 4 anos escondendo quem eu era para fazer você se sentir grande. Não é justo que eu tenha desistido da minha família, da minha identidade, do meu poder, porque pensei que era isso que o amor exigia. Não é justo que você tenha me traído enquanto eu estava grávida do seu filho. Não é justo que você tenha pedido outra pessoa em casamento antes mesmo de nosso divórcio ser protocolado. Nada disso é justo, mas é a realidade, e você vai viver com as consequências de suas escolhas, assim como eu estou vivendo com as minhas. Ela se virou para Marcus. Prepare os papéis. Eu quero que isso termine antes de minha filha nascer. Enquanto Grace saía da sala de conferências, ela ouviu Brandon gritar atrás dela. Grace, espere! Podemos resolver isso. Eu cometi um erro, Grace. Ela não se virou. No elevador, Grace pegou seu reflexo nas paredes espelhadas. Grávida de 7 meses, vestido de grávida de grife, cabelo perfeito, postura ereta. Ela se parecia com a mãe, com a avó, com todas as mulheres fortes que vieram antes dela. Ela não sorriu, apenas acenou com a cabeça para seu reflexo. Reconhecimento. Esta era quem ela era agora. 2 meses depois, Grace Eleanor Montgomery entrou em trabalho de parto às 3 da manhã, em um dia frio de dezembro. Sua mãe a levou para o hospital. Seu pai a seguiu em seu próprio carro. Becca pegou o primeiro voo de São Francisco. Brandon foi notificado conforme o acordo de custódia. Ele não respondeu. O trabalho de parto foi longo, brutal, exaustivo. 36 horas de contrações e dor, e se perguntando se seu corpo realmente conseguiria fazer isso. Na hora 28, Grace estava convencida de que estava morrendo. Eu não consigo, ela disse à Dra. Brennan. Eu não consigo fazer isso. É demais. Você consegue.
disse a mãe segurando sua mão. Você é uma Montgomery. Fomos feitas para isso. Às 3h12 da tarde de uma quinta-feira, Grace deu à luz uma menina de 3 quilos. No momento em que colocaram sua filha em seu peito, todo o resto desapareceu. O divórcio, o escândalo, a dor. Tudo se tornou ruído de fundo contra a realidade daquela humana minúscula e perfeita. Oi, Grace sussurrou. Oi, bebê. Eu sou sua mamãe. Sua filha abriu os olhos, azul escuros, alertas, absorvendo o mundo com intensidade tranquila. Qual é o nome dela? Perguntou a doutora Brennan. Eleanor Caroline Montgomery. Ellie, para abreviar. Eleanor, em homenagem à sua bisavó, que construiu um império. Caroline, em homenagem à sua mãe, que a ensinou a ter graça sob pressão. Montgomery, porque sua filha nunca esconderia quem era. Naquela noite, sozinha em seu quarto de hospital com Ellie dormindo em seu peito, Grace fez uma promessa. Você nunca vai se perguntar se é suficiente. Você nunca vai esconder sua luz. Você nunca vai se fazer pequena para ninguém. Eu prometo. O artigo da Texas Monthly foi publicado no dia seguinte. A capa mostrava Grace no rancho, grávida de 7 meses, com a manchete: a herdeira do petróleo que desapareceu e por que ela está de volta. O artigo contava sua história, sua verdade, sua jornada de se esconder a se manter firme. Mencionava no parágrafo final que Grace havia dado à luz uma filha e agora estava focada na maternidade e em seus planos de investir em empresas fundadas por mulheres através de um novo fundo de capital de risco, a Fundação Montgomery para Mulheres nos Negócios. A resposta foi imediata e avassaladora. Pedidos de entrevista, convites para palestras, propostas de investimento. Mulheres compartilhando suas próprias histórias de se esconder, de se encolher, de encontrar coragem. O Instagram de Grace, que ela mal usava antes, ganhou 200 mil seguidores em 3 dias. Mas ela não postou conteúdo de influenciadora. Ela postou a vida real. Sua filha, seu rancho, sua família, sua verdade. Uma foto em particular viralizou. Grace de camisola de hospital, sem maquiagem, cabelo bagunçado, segurando a recém-nascida Ellie. Legenda. Ela chegou. Eleanor Caroline Montgomery. 3 ebúlbaro a 3 quilos de puro poder. E ela nunca pedirá desculpas por existir. 3 milhões de curtidas. 50 mil comentários. Mulheres compartilhando suas próprias histórias, suas próprias jornadas, seus próprios momentos de escolher a si mesmas. Sienna Rivers comentou: Parabéns, Grace. Ela é linda. Vocês duas são muito fortes. Grace respondeu: Obrigada. Desejo o seu bem. Maduro. Digno. Final. Brandon não comentou. Não ligou. Não visitou. Preston Caldwell ligou. Ele chegou ao rancho uma semana após o nascimento de Ellie, com flores e uma proposta. Eu comprei a parte de Brandon na empresa e gostaria que você considerasse ser uma investidora. Por que eu? Porque você entende de negócios. Porque você é inteligente. Porque você vê potencial onde outros veem risco. E porque, francamente, eu preciso de alguém que não roube da própria empresa. Grace olhou para Preston. Realmente olhou para ele, honesto, trabalhador, tudo o que Brandon fingia ser. Me mande os números, ela disse. Eu vou considerar. É assim que é recomeçar, Grace pensou. Não vingança, não destruição. Apenas escolher melhor. Escolher de forma diferente. Escolher a mim mesma. 6 meses depois, Ellie já se sentava, agarrava tudo, sorria para todos.
Ela tinha os olhos de Grace e, infelizmente, o queixo de Brandon. Mas ela era perfeita de qualquer maneira. Grace morava no rancho permanentemente agora. Seu quarto de infância havia sido convertido em uma suíte master. O berçário de Ellie ficava no corredor. 3 gerações de mulheres Montgomery sob o mesmo teto. Grace era ativa no conselho da Montgomery Oil agora, contribuindo, se engajando, usando a educação empresarial que seu pai lhe havia dado. Ela também lançou a Fundação Montgomery, que já havia investido em 15 empresas fundadas por mulheres. Brandon enviava a pensão alimentícia em dia. $10.000, todo primeiro dia do mês. Nem um centavo a mais, nem um dia de atraso. Ele estava aterrorizado de voltar ao tribunal. Ele estava namorando alguém novo, outra influenciadora, mais jovem que Sienna. Grace viu no Instagram e não sentiu nada. Sem raiva, sem ciúmes. Apenas alívio por ele ser problema de outra pessoa. O divórcio foi finalizado há 4 meses. Grace recuperou seu nome de solteira. Ela era Grace Eleanor Montgomery novamente. Totalmente. Finalmente. Sem desculpas. Na manhã da conferência, Grace acordou às 5h30 com o balbuciar de Ellie no monitor do bebê. Não chorando, apenas conversando sozinha naquela linguagem que só bebês falam. Grace caminhou pelo corredor descalça, seu roupão de seda arrastando atrás dela. Ellie estava em seu berço, segurando as grades, pulando de excitação quando viu a mãe. "Bom dia, meu amor", disse Grace, pegando a filha. Ellie imediatamente agarrou o cabelo de Grace, como sempre fazia. "Hoje é um grande dia para a mamãe. Quer me ajudar a me arrumar?" Ela levou Ellie para o andar de baixo, onde Carolyn já estava na cozinha, fazendo café. "Não conseguiu dormir?" perguntou Grace. "Velho hábito. Seu pai está acordado desde as 4 checando o mercado de ações." Carolyn serviu 2 xícaras. "Nervosa para hoje?" Aterrorizada. "Bom, significa que importa." Carolyn sorriu para a neta. "Venha cá, minha doce. Deixa a vovó te dar o café da manhã enquanto sua mamãe se recompõe." Grace tomou banho e se vestiu com cuidado incomum. O vestido Alexander McQueen foi feito sob medida para seu corpo pós-parto. Ela havia recuperado sua forma pré-gravidez na maior parte, mas tudo assentava de forma diferente agora. Ela estava mais macia, mais redonda, mais substancial. Ela parecia uma mãe, e pela primeira vez em sua vida, Grace gostou do que viu no espelho. Seu telefone vibrou com mensagens. Becca, enviando encorajamento. Marcos, confirmando a papelada legal para um novo investimento. Preston, compartilhando que a Ashford Digital Media, agora renomeada Caldwell Media Group, acabara de fechar 3 novos grandes clientes. E uma mensagem de um número desconhecido. "Grace, é a Sienna. Eu sei que não nos falamos há meses, mas eu queria que você soubesse que estarei assistindo seu discurso hoje. Você mudou minha vida. Obrigada por isso. Além disso, eu larguei o Brandon 2 semanas depois que conversamos. A melhor decisão que já tomei. Desejo a você todo o sucesso hoje." Grace olhou para a mensagem por um longo momento. Depois respondeu. "Tenho orgulho de você. Isso exigiu coragem." 3 pontos apareceram. Depois desapareceram. Então, eu aprendi com a melhor. No andar de baixo, seu pai estava lendo a seção de negócios. Ellie no colo dele, tentando pegar o jornal. "Pronta?" Theo perguntou. "O mais pronta que eu vou estar." Grace. E seu pai pousou o jornal. "Você sabe o que sua avó costumava dizer? Ela dizia que as mulheres Montgomery não pedem permissão para serem poderosas. Nós simplesmente aparecemos e lembramos a todos quem sempre fomos." Grace beijou o topo da cabeça de Ellie. "Eu vou deixá-la orgulhosa. Todas elas." "Você já deixou."
A viagem para Houston levou 2 horas. Becca as encontrou no centro de convenções, parecendo polida e profissional. 2.000 mulheres, disse Becca, entregando a Grace uma garrafa de água. Todas aqui para te ver, sem pressão. Obrigada, isso ajuda imensamente. Você vai ser incrível. Sabe por quê? Porque você não está performando. Você está apenas contando a verdade. E a verdade é sempre poderosa. Nos bastidores, Grace podia ouvir a multidão. Mulheres conversando, rindo, fazendo networking. Um mar de vozes. Cada uma representando uma história, uma luta, um triunfo. A coordenadora do evento apareceu. Senhora Montgomery, 5 minutos. As mãos de Grace começaram a tremer. Ela as pressionou contra o vestido, pedindo que se acalmassem. Ei! Becca tocou seu braço. Lembra daquela noite no estacionamento da Target? Infelizmente, sim. Você estava no seu ponto mais baixo, e você ainda se levantou no dia seguinte. Você ainda fez as ligações difíceis. Você ainda escolheu a si mesma, mesmo quando era aterrorizante. Essas mulheres precisam ver essa versão sua, a real, não a polida. Grace assentiu, respirou fundo, pensou em Ellie, dormindo pacificamente nos braços de Carolyn na sala verde. Isso era por ela. Tudo isso. A introdução foi brilhante. Grace entrou no palco sob aplausos estrondosos. 2.000 mulheres de pé. Ela pegou o microfone, respirou fundo. Encontrou a mãe na primeira fila, segurando Ellie, e falou. 4 anos atrás eu desapareci. Eu desisti do meu nome, da minha família, da minha identidade. Eu pensei que estava sendo corajosa. O que eu estava fazendo, na verdade, era me esconder. E se esconder nunca te deixa segura. Apenas te torna invisível. Ela contou sua história. Toda ela. Conhecer Brandon. A gravidez. A traição. O divórcio. Se levantar novamente. Eu gostaria de dizer que houve um momento mágico em que tudo se encaixou. Não houve. Foi confuso, doloroso. Eu chorei em estacionamentos da Target. Eu tive ataques de pânico no meu quarto de infância. Eu questionei tudo. A plateia estava em silêncio, ouvindo. Mas aqui está o que eu aprendi. Seu poder não vem de ser perfeita. Ele vem de estar presente. De aparecer mesmo quando você está aterrorizada. De fazer escolhas que servem a você, mesmo quando são difíceis. De se recusar a pedir desculpas por existir. Grace olhou para a plateia e viu a si mesma em cada rosto. A jovem com medo de negociar salário. A executiva escondendo uma gravidez. A empreendedora minimizando o sucesso. A mãe fazendo tudo e se desculpando por não fazer mais. Algumas de vocês vieram aqui esperando que eu dissesse como ter tudo, como ser perfeita. Eu não posso, porque eu não tenho tudo. Eu sou uma mãe solteira. Meu ex-marido me traiu enquanto eu estava grávida. Eu escondi minha identidade por 4 anos porque estava com medo. Eu sou humana. Eu sou falha. Eu estou me virando. Ela pausou. Mas eu não estou mais me escondendo. E eu não sinto muito por isso. Minha filha crescerá vendo uma mãe que ocupa espaço, que faz escolhas difíceis, que não tem medo de ser poderosa e vulnerável ao mesmo tempo. Essa é a herança que estou dando a ela, não o dinheiro, embora haja muito disso. Risos ecoaram pela multidão, mas o conhecimento de que ela é suficiente, exatamente como ela é. O discurso terminou com uma ovação de pé que durou 5 minutos. Grace ficou ali, deixando-a envolvê-la. Todas aquelas mulheres, todas aquelas histórias, toda aquela força coletiva. Quando finalmente se acalmou, Grace acrescentou mais uma coisa. Antes de eu ir, eu quero dizer algo a qualquer pessoa que esteja ouvindo e que esteja onde eu estava há 1 ano, sentada em um estacionamento, chorando em um banheiro, se perguntando se você está louca ou se seus sentimentos são válidos. Você não está louca. Seus sentimentos são válidos.
E ir embora não te torna uma desistente. Isso te torna alguém que conhece o seu valor. Outra onda de aplausos, mais alta desta vez.